Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Feng Shui Veias do Dragão. Eu sou Cila Gaia e hoje nós vamos falar sobre os 5 elementos e o equilíbrio deles e como os desequilíbrios deles afetam a nossa vida. Você já se perguntou por que nos sentimos melhor em alguns lugares da casa, do trabalho, nos sentimos mal em outros lugares? Você já entrou em algum ambiente e se sentiu bem, revigorado, parecendo que o local estava te acolhendo? E em alguns outros, parecia que a energia estava te sugando, você saía do lugar cansada. Então, a base do Feng Shui é trabalhar tanto para curar toda a energia deletéria e criar ambientes com energias auspiciosas. Mas, mais que isso, o Feng Shui cria uma rede de energia através da decoração e organização do ambiente, porque ele vai criar um padrão universal que se repete na natureza, que se repete na nossa vida. É um padrão que existe em todos os lugares. E no momento que você cria esse padrão, uma rede energética é criada que te conecta com a energia do todo. E essa energia do todo te coloca nos lugares certos, nas horas certas, te proporciona todas as ótimas e auspiciosas oportunidades para que a sua vida sempre esteja fluindo para o melhor que ela pode ser. Assim, todos que vivem ou permanecem neste ambiente são beneficiados. E cuidado, gente, um ambiente desarmonizado pode trazer diversos problemas. Dentro do Feng Shui, esse padrão, ele está ligado às 8 áreas e aos 5 elementos. Este mesmo padrão, ele é estudado há milênios pelos chineses e tem como base o I Ching, a mesma base que é usada na acupuntura, que hoje em dia foi amplamente divulgada e utilizada. Por isso, hoje, resolvi falar um pouquinho da energia desses 5 elementos e como o desequilíbrio deles pode atrapalhar e causar problemas na nossa vida. Fica atento. Se você perceber uma similaridade na sua vida, pesquise se este elemento não está faltando na sua vida. Os 5 elementos do Feng Shui, conhecido como Wu Xing, são, na verdade, mais que elementos. Eles são movimentos de energia. São a oscilação do Yin e do Yang que vão passando nessa roda energética que é o Feng Shui, nessa rede energética que é o Feng Shui. Então, diferente dos elementos ocidentais, que são 4, no Feng Shui, nos elementos orientais, nós temos 5 elementos. Nós temos a água, e sempre a água Yin e a água Yang. Nós temos a madeira Yin, a madeira Yang. Nós temos o fogo Yin, o fogo Yang. A terra Yin, a terra Yang. E o metal Yin e o metal Yang. Cada um vai ter as suas próprias energias e características, que vão estar também ligadas a cada área. Então, bora lá entender um pouquinho de cada energia desses 5 elementos. Vamos começar pelo primeiro, que é a água. A água está ligada à energia do trabalho e também da área da espiritualidade. Enquanto a água Yin está ligada ao trabalho, a água Yang, à espiritualidade. Então, gente, quem tem
pouca água no ambiente e, consequentemente, na sua vida. São pessoas que têm a tendência a desistir com muita facilidade, uma grande preguiça e muitas vezes muito medo de mudanças. São pessoas que se sentem perdidas no mundo, não sabem o que vieram fazer aqui, o que estão fazendo da vida. Sentem assim, olham para a vida e pensam, cara, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Isso é uma característica básica de quem tem falta de água. E a falta de água muitas vezes causa depressão, insegurança, grande timidez. E nesse caso, a depressão muitas vezes causada exatamente por essa falta de saber o seu local no mundo. Mas não é só a falta. O excesso também traz desequilíbrios, porque o certo é sempre a gente estar equilibrado. Então, o que o excesso de água traz pra gente? O excesso de água são normalmente pessoas prepotentes, arrogantes, que dificilmente conseguem admitir algum erro. São pessoas que falam muito e não sabem ouvir, são fáceis para criticar, mas na hora que ouvem uma crítica, sai de baixo. E normalmente são pessoas extremamente ansiosas e muito solitárias. O próximo elemento ou movimento é a madeira. A madeira yang vai estar ligada à família, é a madeira viva, são as plantas, as árvores. Enquanto a madeira yin é a prosperidade, é a madeira trabalhada, é a madeira já como um objeto. E o que a falta da madeira traz à nossa vida? Quem tem pouca madeira normalmente tem uma saúde muito debilitada. Pessoas que têm problemas, principalmente genéticos, de baixa imunidade, doenças autoimunes, têm uma grande falta de conexão com a família, não se sentem conectados, se sentem ausentes, se sentem afastados. Por mais que tentem, por mais que a família esteja próximo, é a sensação de que você não tem essa conexão, esse link. Isso é muita falta de madeira. A falta de madeira também é característica de pessoas extremamente desorganizadas, sempre atrasadas e com muita falta de compromisso. E quem tem a madeira em excesso? Bem, quem tem a madeira em excesso são pessoas extremamente metódicas, normalmente viciadas em trabalho. A maioria das pessoas que tem excesso de madeira tem insônia porque não conseguem parar de pensar no trabalho. O trabalho deita a cabeça para dormir, pensa no trabalho. Isso é excesso de madeira. Elas estão sempre ligadas a um projeto, sempre pensando em projetos novos, sempre pensando no que pode fazer. E a mente não desliga, não descansa. E são pessoas que têm uma conexão tão grande com a família, que criam uma dependência tão grande, que acaba sendo insalubre. Conhece alguém assim? Então, bora lá compartilhar esse vídeo para a pessoa entender como pode trabalhar isso na sua vida com a ajuda do Feng Shui. Então, próximo movimento é o fogo. O fogo, tanto yin quanto yang, está ligado à energia do sucesso. A energia do fogo, ela está muito ligada à nossa energia do nosso fogo interno. Então, é uma energia que está muito ligada à nossa expressão, à nossa percepção de nós mesmos. Então, pessoas que têm pouco fogo, elas normalmente são depressivas, principalmente
essa depressão vai estar ligada à sua própria imagem, pessoas que não gostam de si mesmas, pessoas que se sentem mal pela sua imagem. E a falta do fogo na nossa vida também traz uma energia onde as pessoas são pouco notadas, elas não são reconhecidas, por melhor que seja o trabalho delas, parece que ninguém reconhece elas, parece que elas são meio que invisíveis. Elas fazem todo o trabalho, mas outra pessoa acaba ganhando a fama por esse trabalho. Normalmente são ligadas a personalidades apagadas, são pessoas que têm muita dificuldade de se expressar verbalmente, um grande problema com a aceitação do corpo, uma baixa autoestima. Isso gera uma grande apatia. Bem, e agora o excesso de fogo. Então, o excesso de fogo são normalmente pessoas que são extremamente autoritárias. São pessoas que costumam ter distúrbio de atenção, presta atenção numa coisa, daqui a pouco tá ouvindo uma conversa e não consegue focar no que a pessoa está falando, porque está pensando em 1001 outras coisas que não na pessoa, porque ela é extremamente autocentrada. São pessoas que também não conseguem admitir o erro, mas não porque percebem um erro, mas porque para elas estão sempre certas. E traz normalmente uma característica de pessoas muito nervosas, extremamente eufóricas. Bem, próximo elemento, a terra. A energia da terra, ela vai estar ligada a 3 áreas. A área do relacionamento, que é a energia yang. A área da criatividade, que é a energia yin. E a área do centro, que é o equilíbrio entre o yin e o yang. Então, quem tem pouca terra na vida, o que traz na sua vida? Pouca terra, normalmente são pessoas com falta de paciência, muita pouca empatia, pessoas muito inseguras, pessoas que acabam se isolando por conta disso. São pessoas extremamente ansiosas, pessoas que constantemente estão com falta de dinheiro, são pessoas extremamente pessimistas, hipocondríacas. Normalmente, a falta da terra traz uma obesidade, principalmente por conta da ansiedade, pessoas que, através da ansiedade, têm compulsão por comida. São pessoas que têm muita dificuldade de se integrar socialmente, o que acaba trazendo um grande isolamento. Bem, e o excesso da terra? Gente, o excesso da terra são pessoas com muita carência. São pessoas que estão extremamente neuróticas em ligação à estabilidade. Elas precisam de estabilidade. Se não tem estabilidade, elas piram. Mas piram assim de uma forma que é mais do que deveria, exatamente por conta dessa falta de terra, essa falta de base. Elas têm uma compulsão por organização, um materialismo extremamente exacerbado, porque eles precisam ter aquilo, eles são extremamente... as coisas, elas são mais donas das pessoas do que as pessoas são donas das coisas. E por isso mesmo, normalmente, ela é caracterizada como os acumuladores, pessoas ultraconservadores, extremamente metódicos, desconfiados e, normalmente, extremamente paranoicos. Bem, próximo e último elemento, o metal. O metal yin vai estar ligado à criatividade. Vejamos que na criatividade a gente vai ter 2 elementos, tanto a terra quanto o metal. Ela é uma área muito importante na nossa vida. E o metal yang, que é a área dos amigos. Então, o que a falta do metal traz na nossa vida?
Gente, pessoas que têm pouco metal têm muita dificuldade de perdoar, são pessoas extremamente rancorosas, são pessoas que têm muito medo de mudança, muito medo do novo, de novidade. Pessoas assim que têm um apego muito grande à zona de conforto. São pessoas que têm muita característica de constantemente ter falta de dinheiro. São pessoas que estão constantemente procrastinando, com uma hesitação constante. Eles sempre pensam muito antes de fazer as coisas e acabam perdendo as oportunidades por conta disso. São pessoas que tendem a fazer o mesmo erro, porque elas não percebem os ciclos do erro e acabam cometendo os mesmos erros novamente. Então, e o excesso do metal na nossa vida, o que pode causar? O excesso de metal é caracterizado por pessoas extremamente impulsivas, pessoas que sempre tendem a querer começar coisas, mas acabam nunca acabando. As coisas estão sempre em busca das novidades, sempre em busca de começar, aquela energia do começar. Mas o dar continuidade naquilo já não é tão interessante. Pessoas que têm excesso de metal sentem que não pertencem ao local. Então, acabam sempre mudando e viajando muito. Elas têm a sensação de não conseguirem criar raízes. E são pessoas que percebem os seus erros, mas mesmo percebendo os erros, acabam cometendo eles de novo. Então, gente, vocês reconheceram pessoas que têm essas características? Não deixem de compartilhar o vídeo e entrar em contato para ver como o Feng Shui pode ajudar a trabalhar tudo isso e a equilibrar a sua vida novamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de dar o joinha, se inscrever no canal que a gente vai ter bastante novidade. E até o próximo vídeo, gente. Beijos e bye.